Olá, pessoal. Eu fiz essa aula aqui com o objetivo de automatizar a execução do servidor. E a gente vai fazer também alguns ajustes nesse processo de automação, como, por exemplo, alterar a porta do servidor e também permitir o acesso, no caso do servidor, a outras máquinas que estão interligadas na rede. Então, vamos começar pela primeira etapa, né, que é automatizar a execução do servidor. Para isso, nós vamos acessar aqui essa região da IDE, denominada executar e depurar. Aqui, nós podemos criar um arquivo de configuração para esse automatizador. O arquivo de configuração para isso é o launcher. Então, vamos clicar aqui em criar esse arquivo. Quando eu clico aqui nesse link, ele automaticamente abre para mim o arquivo de configuração launcher. Nesse arquivo de configuração, eu posso definir toda a configuração manual, mas vou mostrar esse processo de forma mais simples, através desse gerenciador aqui da IDE. Então, aqui a gente pode estar adicionando essas configurações. Vou clicar, e aí ele pergunta que configuração eu desejo colocar. Vou colocar aqui, depurador do Python. Logo após, Django, que é o framework que estamos usando. Aqui ele coloca, insira o caminho para o manage.py ou selecione um arquivo da lista. Eu vou colocar aqui, ó, procurar arquivos. E aqui eu vou selecionar o arquivo manage.py. E automaticamente ele cria para a gente esse arquivo de configuração. Eu vou manter ele da forma que está e vou fazer um teste. Vou salvar, Ctrl S. Observem que aqui nessa aba lateral ele já modificou. E nós temos uma opção aqui de executar o serviço. Vou clicar nele. E ele começa o processo de execução. Nisso, ele executou o nosso servidor, né, na porta 8000. Vou acessar aqui. E aí ele carregou, como sempre vem carregando nas nossas últimas aulas. Agora eu quero fazer uma outra mudança. Eu quero alterar a porta do meu servidor. Eu não quero ficar digitando essa porta tão grande aqui, como por exemplo, 8000. Então eu posso vir aqui e colocar meu endereço, o servidor vai ser 127.0.0.1. E vou colocar a porta padrão da web, que é a porta 80. Quando a gente faz uso dessa porta, a gente não precisa ficar informando a porta. Vou salvar. E vou atualizar isso aqui. Deixa eu ver se eu preciso executar o servidor. Executar novamente. Veja que ele já mudou aqui a porta do servidor. Então, sempre que eu preciso mudar aqui, automaticamente eu preciso reiniciar o servidor. Eu estou mudando as informações do servidor e não do meu projeto. Tá, agora eu consigo acessar a minha página, ó, somente colocando o endereço 127.0.0.1. Só que, se a gente for utilizar a nossa aplicação, por exemplo, na rede, por exemplo, no laboratório de informática, eu quero que as outras máquinas que estão conectadas na rede possam acessar a minha aplicação.
Então, eu posso abrir o prompt de comando e tentar localizar o endereço de IP da minha máquina, através do comando ipconfig. Aqui eu vou ter o endereço de IP da minha máquina. No caso é esse aqui, 192.168.0.10. Então eu quero mudar para ele. Como é que eu faço aqui? Eu posso colocar o seguinte endereço, 0.0.0.0, ou eu posso colocar esse endereço de IP. Qual a diferença de utilizarmos esse aqui desse aqui? Fazendo uso desse endereço aqui, qualquer endereço de IP da minha máquina, seja ele de loopback, que são esses endereços aqui, ou endereço da rede, ele vai conseguir identificar esse servidor. Então, vou deixar aqui esse endereço. Tá? Como eu mudei o servidor, eu preciso executar o mesmo. Então, ele atualizou aí o endereço de IP, né, para qualquer endereço de IP da minha máquina. Aqui eu posso colocar o endereço de IP que nós localizamos aqui. E aí ele carregou, porém, com uma mensagem de erro, né? Ele me fala que eu preciso adicionar, né, esse endereço aqui dentro dos meus hosts permitidos. Não sei se vocês se recordam, mas no nosso arquivo de configuração do Django, que é o arquivo settings, nós temos uma propriedade chamada hosts permitidos. E nessa propriedade a gente pode estar acrescentando aí o novo host que eu quero trabalhar. Feito isso, eu posso atualizar a minha aplicação e agora qualquer máquina da rede vai conseguir acessar o meu servidor. Ok? Então, finalizo aqui o nosso encontro. Consegui aí finalizar o plano, né? Que é automatizar o processo de execução do servidor, alterar a porta do servidor e permitir o acesso através de outras máquinas na rede. Então, através desse endereço de IP, outras máquinas vão conseguir estar acessando a nossa aplicação. Eu vou acessar aqui pelo celular, mas vocês não vão conseguir ver por aqui. Mas quando eu acessar, vai aparecer aqui uma notificação aqui embaixo. Aqui embaixo vai aparecer a notificação. Ó. Vou atualizar. Ó. Perceberam? Então, eu já estou acessando no meu celular. Novamente, eu fiz a atualização. Ó. Então, agora eu consigo acessar pelo celular também. Porque o celular também está conectado na rede. Então é isso. Finalizo essa videoaula curta. Até a próxima.